Vamos então começarmos o primeiro capítulo do livro Sexo e Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 1. Compromissos iluminativos. A noite esplendia de belezas em razão do azul safira do zimbório adornado de estrelas parecidas a crisântemos luminosos. Uma brisa levemente perfumada trespassando-se em todas as direções. O silêncio era entrecortado apenas pelas vozes onomatopaicas da natureza convidando a oração e a reflexão. Muito distante, o globo terrestre, levemente banhado de luar, destacava-se em paisagem cósmica. Ou seja, eles estão fora da Terra, vendo a Terra, não é? Eles estão vendo a Terra ao longe. Carinhosas recordações assomaram-me à mente, evocando cenas que ficaram no passado e que foram vivenciadas no planeta querido, inesquecível berço e lar de bilhões de espíritos que o habitam. Não me podendo evadir as emoções resultantes das evocações queridas, fui invadido por doce nostalgia em relação às experiências espirituais da mais recente reencarnação, quando fora beneficiado pelo sol abençoado do Espiritismo. Aprendera com as formosas lições com que Allan Kardec abrira a era do Espírito, incertas na codificação, a respeito do universo, da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, que a marcha do progresso é infinita, e agora podia reflexionar sobre o acerto dessas incomparáveis informações de sabor eterno, vivenciando-as com dúlcidas gratidões. Enquanto no corpo, deixara-me conduzir pela certeza das elucidações dos imortais, procurando pautar a conduta nas rigorosas diretrizes do dever, descobrindo, a partir de então, a alegria existencial, a felicidade relativa que todos podemos fruir quando nos comprometemos com os ideais de libertação da ignorância e de construção do bem no mundo íntimo e à nossa volta. Agora, mais uma vez, podia constatar, diviso, na realidade espiritual, o alto significado da fé racional proposta pelo Espiritismo e a legitimidade dos seus postulados iluminativos, contemplando o cosmos e experimentando o contato mais direto com a vida. Vida com letra maiúscula aqui. Ante os meus olhos úmidos de lágrimas, que não se encorajavam a descer, sentia o hálito do Criador. A sua grandiosa obra me fascinava, alargando-me os horizontes das conjecturas. Pensava a respeito de quanto a soberba humana é desmedida, raiando pela infantilidade ao atribuir toda a grandeza cósmica ao fruto espúrio do acaso, capaz de reunir todas as moléculas esparsas do universo, repentinamente, expressando-se na glória da galáxia. Ademais, considerava que, se todas essas micropartículas sempre existiram no caos, certamente haviam tido uma origem, a que o absurdo da vã cultura sem Deus oferecia existência própria e ilógica. Há dias encontrava-me na colônia espiritual Redenção, de onde partem com muita frequência espíritos comprometidos com o progresso da humanidade em reencarnações desafiadoras. Aqui temos uma nota. Vide o livro Painéis da Obsessão, capítulo 25, nota do autor espiritual. Livro esse já aqui lido no nosso canal. A comunidade é constituída por uma sociedade de mais de 1 milhão de habitantes desencarnados, e nela se desenvolvem cuidadosos programas para a iluminação de consciências, não faltando os departamentos de assistência, socorro àqueles que retornam extenuados, desnorteados pelas vicissitudes e pelos insucessos que se permitiram. Meus amigos, vejam que tamanho é a colônia. Imensa, imensa, imensa. Continuando. Daqui viajam com expectativas ricas de esperanças e projetos de edificações libertadoras milhares de espíritos que aspiram à felicidade. No entanto, após o mergulho na névoa carnal, os antigos vícios, as más inclinações, em predominância ainda,
os arrastamentos para o mal, os choques com os adversários do passado, são poucas vezes alterando-lhes os programas e delineamentos, obrigando-nos a ceder aos impulsos inferiores, e, como efeito, logo tombam nas malhas dos próprios enredamentos perniciosos. Outro sim, organizações de benemerência e de caridade multiplicam-se pela cidade movimentada, cidade espiritual, com o objetivo de ministrar cursos e lições aos futuros viajantes corporais, na convivência com os retornados em estado de sofrimento, que se lhes tornam verdadeiros exemplos de como não devem proceder. Então, o que é que ele está nos explicando? Que partem da colônia milhares de pessoas que vêm na tentativa de fazer um bom trabalho e se reerguer. Chegando aqui, entram em falência, porque não cumprem o que foi programado. Então, essas pessoas que retornam falidas, porque erraram, são exemplos para aqueles que retornarão mais adiante. E nós somos essas pessoas, nós passamos por isso. Nós voltamos a errar, apesar dos planos que fazemos de aqui chegar e procedermos ao nosso aprimoramento espiritual. Mas vamos continuar a leitura. Educandários avançados para pesquisas que mais tarde se apresentarão no globo terrestre. Olha só, educandários avançados para pesquisas que mais tarde, ou seja, ele está falando isso em 2002, se apresentarão no globo terrestre. Teremos essas escolas aqui. Recebem estudiosos ávidos de conhecimentos, não apenas residentes, mas que também vêm realizar estágios de aprendizado e treinamento procedentes de outras regiões. Situada sobre grande centro urbano na Terra, onde se movimenta agitada população, entidades nobres fundaram poucos anos antes da independência do Brasil, olhe só, fundado antes da independência do Brasil, objetivando de início acolher os lutadores idealistas pela libertação da pátria, os abolicionistas, os republicanos, inspirando-os na conquista das metas que abraçavam, sem que extrapolassem nos métodos que se deveriam utilizar. Em consequência, graças à abnegação dos seus fundadores, entre os quais destacou-se a futura abadesa Joana Angélica de Jesus, que também seria mártir nas lutas fratricidas durante a independência do Brasil, na Bahia, desenvolveram-se com o apoio de iluminados heróis da fé e da caridade que rumaram para a terra oportunamente, contribuindo para torná-la menos inditosa, mais humanizada e melhor espiritualizada. Entre os seus programas de libertação de consciências, de autoiluminação, teve a primazia o trabalho de unificar os religiosos de diversas tendências e escolas de fé que morejavam no plano físico. Olha só que interessante. De forma que os escravos, que traziam seus cultos animistas e suas raízes africanistas, pudessem contribuir em benefício das propostas cristãs e doutrinárias outras que vieram da Europa civilizada. Então, meus amigos, o que está sendo dito aqui? Que essa irmã de caridade, nascida, contribuiu para que a religião dos africanos se juntassem com a religião europeia. É o que temos na Bahia, um sincretismo tão grande entre os deuses africanos e os deuses da Igreja Católica, os santos. Isso é muito interessante. Continuando. Certamente, disputas religiosas haviam instalado muitas vezes, gerando conflitos lamentáveis e até sangrentos, decorrências natural da intolerância dos indivíduos, desde quando todas as religiões preconizam o amor e a fraternidade, o entendimento entre as criaturas e o avanço na direção de Deus. Infelizmente, ainda proliferam preconceitos, intransigências religiosas, fanatismo entre as criaturas que preferem a distância do seu próprio à amizade geradora de simpatia e cordialidade, que promovem a fraternidade e estabelecem o bom entendimento. Constituem, porém, exceções que o tempo diluirá com a sua contribuição da eternidade, efeito próprio do processo de evolução dos espíritos. Por essa razão, antropólogos, psicólogos, teólogos se reuniam no departamento dedicado a religiões para estudar os melhores métodos de integração dos diferentes fiéis com
convicções na sociedade dominante, evitando-se choques, distúrbios infelizes naqueles turbulentos dias do passado. Ademais, no século XIX, enquanto se aguardava o surgimento do Espiritismo, cuja mensagem deveria criar raízes no Brasil, estudou-se longamente na comunidade qual seria a maneira mais eficaz de implantá-lo na região sobre a sua inspiração, onde fosse possível reunir os militantes das diversas doutrinas espiritualistas sob a bandeira da nova era, ampliando-lhes as perspectivas do entendimento em torno da vida, dos objetivos essenciais da existência humana na sua inexorável marcha para Deus. Realmente, os resultados não podiam ser melhores, porquanto nos próprios que militávamos no movimento espírita, nos anos praticamente ainda considerados como de pioneirismo, embora as dificuldades compreensíveis, não enfrentamos embates perversos, ficando as dissidências mais nos conteúdos teóricos e nas discussões filosóficas do que mesmo nas perseguições insanas e destruidoras, embora surgissem, vez ou outra, promovidos por fanáticos e desorientados emocionais. Recordava-me de como facilmente se integravam africanistas, católicos, esoteristas e outros que já possuíam tradição mediunista em razão dos fenômenos observados entre as multidões no movimento espírita, a fim de adquirirem os conhecimentos lógicos que o espiritismo a todo nos oferece para serem equacionadas as interrogações que pairavam nas mentes inquietas. Estudiosos de outras doutrinas igualmente se interessavam por tomar conhecimento com o Consolador, aceitando-lhe os paradigmas com tranquila compreensão da sua legitimidade, incorporando-os às suas convicções espiritualistas. Graças a essas providências, surgiu um caldo de cultura religiosa especial, no qual os seus membros se tratavam e ainda se relacionam com respeito e simpatia, nutrindo especial fraternidade e consideração. Espíritos nobres que vieram dessa colônia renasceram nessas plagas vinculados ao espiritismo, que souberam difundir com elevação e dignidade, deixando pegadas luminosas que serviram de roteiro para outros que viriam posteriormente, conforme sucedeu. Concomitantemente, diversos sacerdotes do amor e da caridade reencarnaram-se também em outras doutrinas religiosas, a fim de combaterem a miséria moral e espiritual existente, trabalhando em favor da renovação social e da construção de uma mentalidade sem preconceitos, nem espírito de sistemas. Artistas de variados campos da beleza e da cultura igualmente foram encaminhados ao corpo físico, para contribuírem em favor da renovação do povo, no qual os descendentes dos africanos se tornariam maioria, para que igualmente oferecessem as mensagens ancestrais em forma de louvor à vida através dos seus sentimentos e saudades. Não obstante, as heranças da escravidão negra, as arbitrariedades anteriores de governantes inescrupulosos, vândalos, exploradores, com perversos oriundos do além-mar, que se estabeleceram na então colônia de Portugal sob o amparo de religiosos destituídos de dignidade cristã, geraram lamentáveis dúvidas morais para a expressiva multidão de vítimas que reencarnaram e desencarnaram sobre os martelos do ódio e da vingança, da revolta surda e do desejo de revide pelo mal que padeceram. Por outro lado, os testemunhos morais de antigos jesuítas, abnegados como Manuel da Nóbrega, Aspicuelta Navarro e muitos outros, diminuíram as esferas espiritual inferior e as refregas inglórias dos combates do desespero, facultando que incontáveis apóstolos do bem viessem a operar no terreno da fraternidade, para dirimir e anular os efeitos nefastos dos renhidos esforços gerados pelo rancor, pela inferioridade moral que predominavam nos seus combatentes. Seria de compreender que o clima psíquico nesse campo de batalha favorecesse a instalação de obsessões cruéis, renitentes, transformando-se em quase epidemias periódicas,
que faziam sucumbir os invigilantes sem que, ao menos, se dessem conta da própria responsabilidade no desfecho nefasto das suas empresas maléficas. O Espiritismo, portanto, teria um papel de alta relevância a desempenhar nessa sociedade comprometida e assinalada pelos danos, dos efeitos danosos, das atitudes desvairadas, conforme vem ocorrendo com segurança, cumprindo a sua missão de consolador prometido por Jesus. A comunidade espiritual, portanto, programara também o nascimento de inúmeras instituições devotadas à sociedade sob a bandeira do espiritismo cristão, de forma que se transformassem em escolas de educação moral e espiritual, como também de oficinas promotoras de ações enobrecidas, tanto quanto se fizessem ambulatórios dedicados à saúde física, mental e comportamental que os desvairios obsessivos ultrajavam. Vinculado a esses operários da fraternidade e do amor, mantínhamos pessoalmente ligações especiais com uma dessas colônias espíritas, onde milhares de pessoas encontram educação, apoio e socorro, conforto moral e orientação para as suas aflições, bem como instruções libertadoras para os dramas e conflitos que as desorientam. Inúmeros trabalhadores da nossa colônia reencarnaram-se especialmente para lhe servirem, sob a inspiração de mártir da independência e do venerando Francisco de Assis. Nas suas reuniões práticas e de desobsessão, recebem atendimento e são tratados inúmeros espíritos comprometidos com a retaguarda e que antes se compraziam na tenaz perseguição avassaladora contra os seus antigos algozes. O intercâmbio entre as duas esferas, desse modo, tornou-se natural e espontâneo, graças às luzes fulgurantes da doutrina espírita, abrindo espaço para a era do amor entre as criaturas. Meus amigos, é muito importante termos todo esse conteúdo vivo em nossas mentes, para que a gente entenda que nada é por acaso. Tudo está sendo programado para a nossa evolução. Verdade que lenta e gradual, mas é inexorável. Não existe outra saída. Evoluir é o caminho. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos vocês na sequência do nosso estudo. Abraços.